Vamos falar agora do tratamento. Tratamento. Vamos tratar a enxaqueca. Isso é muito importante. Primeira coisa, nós vamos falar o seguinte: menos de 5% dos enxaquecosos procuram ajuda médica e acham que vão se tratar na farmácia. Qual é o maior problema disso? Quando você faz o autotratamento com analgésico na farmácia. Então, automedicação corre o risco de você errar, né? Então, será que é enxaqueca mesmo? Será que fatores tem desses todos que a gente falou? Precisa fazer algum exame? Precisa identificar algo? Tem algum fator de risco para alguma doença secundária? Precisa de tratamento preventivo? Precisa mudar o comportamento, o estilo de vida? Então, assim, achar o analgésico que corta mais rápido é o que menos importa. Importa no tratamento. Então, se você tem lá suas crises esporádicas, corta em meia hora com um analgésico, ok. Né? Não deve ser um grande problema de saúde. A cada 3 meses eu tomo lá qualquer besteira, em 15 minutos eu já estou bem. Tá bom. Isso aí é muito frequente, também não acho que seja um problema de fato de saúde. Nós estamos falando das crises que são recorrentes, do uso daí muito frequente de analgésicos. Os analgésicos à base de dipirona ou paracetamol têm lá as suas consequências. Anti-inflamatórios são mais perigosos, né, porque aí estômago, rim, fígado, hipertensão e tudo. Então, o uso livre de anti-inflamatórios não é bom, realmente, né? A não ser que seja um uso muito esporádico, né? Então, as chances de você errar, né, no seu diagnóstico e no seu tratamento é muito grande, né? Para isso que existe a medicina e o médico. O acesso ao médico no Brasil é baixo se for comparar o ideal. A cobertura do SUS é boa, 75%, né? Os outros, 1/4 aí é de medicina suplementar, mas também assim, a carga de necessidade, né, do médico de saúde da família já é muito alta também, né? Então, assim, como é que a gente vai tratar? Primeiro a gente vai identificar a necessidade de prevenção. Então, a história do 3 ou mais, né? Se você tem crises recorrentes e que te tiram da sua condição de fazer as coisas, então isso já é uma necessidade. Às vezes a crise é muito forte, mas só uma vez por mês. Se é muito forte, você perde um dia por mês por causa da enxaqueca, é relevante, mesmo sendo menos do que 3 vezes por semana. E aí, se for só menstrual, pode ser algo ali pontual, né? Você ensina o paciente a abortar a crise. Aí você tem 2 frentes de tratamento: o cortar a crise e o evitar que ela apareça. Como é que se pode cortar a crise? Com medidas com remédio e sem remédio. Tem os analgésicos, tem a classe dos triptanos, que é mais específico para enxaqueca. Tem novas classes aí de novos remédios vindo. E aí, assim, vamos procurar o melhor tratamento agudo, vamos procurar cortar a crise o mais rápido possível. Mas o mais importante, assim, o maior desafio é evitar que ela apareça. Exatamente. E para evitar que ela apareça, você tem que saber de onde vem. Então, identifica na pessoa de onde vem aquela dor. Provavelmente é um fator só, que você vai tirar lá um elemento e tudo melhorou. Não, provavelmente é uma soma de fatores, né? Então, você vai ter que identificar e trabalhar com aquele cenário do container. Avaliar a proporção de sobrecargas e descargas. Então, normalmente tem mais sobrecarga que descarga. As descargas são também físicas e mentais. Então, como é que você promove mais descarga, né? Físico, a gente já falou atividade física. E tem as físicas classificadas no passivo, quer dizer, você vai e faz, por exemplo, acupuntura, você faz uma terapia manual, uma massagem, ou
ou faz alguma fisioterapia. Então, você tem que ir lá e fazer, né? Você não vai mudar, mas isso também tem, então, benefício. E as mentais vai desde psicoterapia, relaxamento, meditações, práticas mentais, até religiosas, espirituais, que podem auxiliar também. Então, tem a montagem, né, a customização de um plano não farmacológico, não medicamentoso, que envolvem essas descargas, certo? Voltando para o conceito de dor, que ele está ali para te proteger, né? Então, o sistema de dor ele está em sua defesa. Ele está alertando demais, existe um problema de perceber demais uma ameaça e reagir demais a ela, e isso precisa ser manejado? Muito frequentemente, sim. O sistema de dor está descalibrado. Então, a gente tem que deixar ele só para ser ativado quando realmente precisa, né? E aí que vem a história também da antecipação da ansiedade. E esse é um dos grandes mecanismos. A pessoa tem uma preocupação excessiva. A experiência humana é só deste segundo, certo? A gente está sempre agora, a gente está sempre neste segundo, e vai nele e não sai dele. Você sabe que daqui a algum tempo, que amanhã você vai fazer algumas coisas, e você tem a memória do passado, do que aconteceu logo atrás, ou em qualquer momento que você recordou. Mas a experiência é do agora. Então, se você antecipa uma tragédia, uma catástrofe, o organismo entende o quê? Está acontecendo agora. E aí ativa o mecanismo de ele proteção. Ativa, sai fora daí, meu amigo. Ou mata esse leão ou foge dele. Antes de acontecer, né? Sofrimento então, por antecipação. No momento né? em que você pintou a cena da tragédia, o organismo vai respeitar e vai ativar o sistema de dor. Isso também consome as defesas contra a infecção, que aí você joga o exército para a rua, você produz proteínas de defesa para uma ameaça que não existe, que é fictícia, mas para o organismo, para a mente, é absolutamente real. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma das razões de muita doença e muito sofrimento humano. Inclusive enxaqueca. Certamente. Tem o outro lado também, do passado. Então, você viveu traumas do passado, aí você reexperiencia ele, certo? Você traz ele para o presente. O que acontece? O organismo vai entender o quê? Está acontecendo de novo. Tchum, tchum, sai fora, foge. Bom, bom. E também é um provocador, ou seja, a gente estar no presente, por isso que tanto se fala de mindfulness, de meditação, que é centramento, que é estar no presente, que é focar o aqui e agora e tirar não sofrer pelo passado essas e não sofrer toxicidades pelo futuro, mentais do passado e do futuro, entendeu? E não é um negócio que você vai adquirir do dia para a noite, de apertar um botão e virou Buda. Não, né? Você tem que treinar, você tem que começar de pouco. Faz 5 minutos, depois faz 10 minutos, entendeu? Então essa é uma medida também muito importante para o tratamento profilático. Isso também demanda, né, e não é também assim rápido o efeito. Então, normalmente a gente associa alguma medida dessa não farmacológica com o tratamento com remédio. Tem várias classes de remédio. Tem fitoterápicos, petacites híbridos, tem a melatonina, por exemplo, tem os beta-bloqueadores. Isso você já está falando de tratamento profilático para evitar as crises? Para evitar as crises. Né? Quer dizer, tomar remédio todo dia por alguns meses para diminuir a chance de você ter 5, 10, 15 dores ou todo dia, você ir reduzindo ela gradativamente. E, ao mesmo tempo, você ir fazendo um trabalho mental de redução da sobrecarga. Tem coisas que são importantes de você fazer de trabalhar a longo prazo. As pessoas não querem mudar também os seus comportamentos. Elas querem um remédio que solucione a vida delas. Elas querem a solução, que realmente assim, é possível oferecer, mas também a gente tem que trabalhar com todo esse conjunto, né? Antidepressivos são muito usados, não porque você tenha depressão ou ansiedade, mas porque o antidepressivo... Esquece o rótulo do antidepressivo.
o antidepressivo, ele vem com esse rótulo porque a indústria farmacêutica vai ter uma primeira indicação para aquela molécula e se tiver qualquer efeito em depressão, vai ser antidepressivo. Só que a gente empresta essas moléculas para atuar na serotonina, na dopamina, na noradrenalina, e essas substâncias são importantes para o sistema de dor. Então, não se assuste, não tenha medo de tomar um antidepressivo se o seu médico prescreveu para tratar a sua enxaqueca. Eu vou ficar viciada, vou ficar dependente. Não, não vai ficar viciada nem dependente. Não. É muito forte. Não. Tem remédios muito bem tolerados. Né? É engraçado que a pessoa reclama do antidepressivo e se entope de um monte de tranqueira. Está tomando um monte de inflamatório que vai matar ela, que vai furar o estômago. Ou para perder o rim, né? O antidepressivo não. Esse aí não. Então, assim, tem um estigma enorme que a gente tem que vencer. Também porque, há, sei lá, 3 décadas atrás, os antidepressivos eram bravos de tolerar, eram difíceis de tolerar. Tinha muito efeito colateral. Efeito colateral. Hoje, só que melhoraram muito. Hoje você tem remédio muito fácil de tomar e tudo, né? Então, assim, começou, não vou parar nunca mais. Ou mesmo para um adolescente, né? Está muito cedo para começar. Gente, as crianças e adolescentes sofrem demais. E na pandemia, meu Deus, um monte de crianças e adolescentes com muito mais enxaqueca, com depressão, se cortando, pensando em morte. Então, assim, né, não vamos também tirar essa oportunidade de melhora necessária aí para muitas pessoas. Antidepressivo, então tem vários, né? Nem todo antidepressivo é bom para enxaqueca, inclusive alguns podem piorar. Falando em piorar, vamos, assim, muito importante, o Zolpidem. Viu? O remédio. Coisa horrorosa. Odeio. Zolpidem, muita gente toma Zolpidem para sono, e isso piora a dor, piora a memória. Assim, vamos com cautela, revisita lá seu médico para tentar ir para um outro mecanismo, né? E às vezes, assim, a causa pode até ser o uso do Zolpidem mesmo. Então, outra classe assim, que a gente usa muito, anticonvulsivantes. Uma epilepsia que eu tenho? Não tem nada a ver com epilepsia, mas a gente usa antiepiléticos para tratar a enxaqueca. Qual é o melhor que eu acho aí? De topiramato. Né? Mas a bula é horrorosa. Tudo. Então, assim... O Tegretol também usa, né? O carbamazepina. Mais para neuralgia, né? Mas, assim, os anticonvulsivantes, e no caso o topiramato especialmente, tem uma ação para enxaqueca ótima, tem um benefício de gerar perda de peso, tem realmente desafios aí nos efeitos colaterais, com formigamento, às vezes, se for muito sensível a pessoa, lentificação, mas isso é simples de manejar, né? Novidades, a classe dos monoclonais, que é realmente um novo marco no tratamento da enxaqueca. São injeções de uso subcutâneo, uma vez por mês, que funcionam muito bem, não tem efeito colateral, só a dorzinha do subcutâneo, que é bem tranquila, e realmente, assim, tem uma eficácia muito boa. Problema, caro. Mas já fica acessível com o tempo. Vai ficando com o tempo. Toxina botulínica também, Botox, a gente faz para enxaquecas aí mais crônicas, né? Funciona bem também. Então, assim, existe um leque grande de opções de tratamentos, né? Mas começando pela identificação, né? Pelo que é. Se é mesmo. Se é mesmo. A pessoa entender, também mapear nela mesma o que acontece. Às vezes você precisa também de um diário de dor para dizer assim, olha, tem algum horário? De que jeito que ela vem? Qual a periodicidade? Né? Às vezes a pessoa tem dificuldade de dizer, nossa, é de um lado, é de outro. Não sei, não lembro. E realmente a memória da dor ela é traiçoeira, né? Então, às vezes, você ter uma análise, né, diário, de ver também esses fatores com mais clareza, né, faz a pessoa entender melhor e
E aí partir para manejo de alguns assuntos que estão ali precisando ser trabalhados. Eu acho que o Edson, o Mário falou uma coisa muito interessante no tratamento. Eu esperava que ele ia entrar direto nos remédios e medicações, mas ele falou uma coisa que o Paulo Campreger falou no outro podcast, que é a medicina dos 5 P's. Você falou duas. É a participação do paciente, é muito importante no tratamento. Não existe o tratamento mágico, uma pílula que vá solucionar os seus problemas. E a segunda, personalização, né, do tratamento. Ou seja, cada paciente é uma pessoa, ele tem que ser investigado. E é muito importante isso que você falou, melhorar a sobrecarga, reduzir Sim. a sobrecarga, porque senão só a medicação não vai adiantar. Eu queria perguntar mais duas coisas para você. A gente já está falando há quase 2 horas aqui. Tá? Primeiro, é uma dúvida que as pessoas, é uma dúvida acho que frequente dos pacientes. Enxaqueca tem cura? Isso que eu ia falar também. Ótima pergunta. É muito frequente essa pergunta. Muito boa pergunta. Vou te falar o seguinte, nós fizemos um estudo sobre isso. A gente perguntou para os pacientes e demos várias definições de cura. E perguntamos qual que é a sua definição de cura. Em 50% dos casos, as definições de cura que os pacientes trazem são completamente factíveis de serem atingidas. E o que nós falamos? Enxaqueca não tem cura. Mas que definição você está utilizando? Estou utilizando a definição de pneumonia, que é matar um bicho, certo, com antibiótico e todos os problemas acabaram. Esquece, não é essa doença, não é pneumonia. Não é um antibiótico que você vai usar que vai matar o bicho e acabou a enxaqueca. Esquece, não tem a ver com isso. Você está usando a definição oncológica, por exemplo. O que é curar um câncer de mama, por exemplo? É ter 3 ou 5 anos de remissão livres de sintoma. Isso é possível atingir enxaqueca? Claro. Então, se você usar o critério oncológico de câncer para enxaqueca, tem cura. Você não consegue pôr a pessoa 5 anos sem ter dor? E se voltar a ter crise, vamos voltar a tratar. Você entende? Agora, o que não pode é achar que o sistema de dor vai ser eliminado do seu corpo. Não. Que ele fique ali, mas que ele fique na posiçãozinha certa de disparo quando precisa. Né? Você tem buzina no carro? Tem. Você vai buzinar quando precisar. Não precisa, não vai ficar buzinando toda hora e nem quando disparar a buzina. Tem uns que gostam, né? Aquele cara chato, né, do trânsito. É a mesma coisa. Né? Então a buzina ela precisa estar ali, você não vai tira a buzina aí do carro. Não, deixa mais. Então, se fatores voltarem a atrapalhar a vida da pessoa, provavelmente ela pode voltar a ter. Então a gente tem que considerar esse aspecto, entendeu? Então eu sou a favor de que a gente desenvolva esse assunto com o paciente e que diga às claras o que é. Não tem milagre assim, não vou apertar um botãozinho e sumiu, né? O sistema de dor. E nunca mais você vai ter, entendeu? Mas você tem altas chances de entrar em remissão e melhorar a sua qualidade de vida e transformar aquilo que era um problema, vai deixar de ser um problema. Mais uma pergunta. É importante o paciente saber abortar a crise dele, porque às vezes ele acaba abusando do analgésico. Eu queria que você falasse um pouquinho da cefaleia associada ao abuso de analgésico, ou seja, o indivíduo vai tomando analgésico, tomando, e entra num círculo de dor. Sim. Existe abuso de substâncias nas pessoas, né? Tem pessoas que são abusadoras, abusam de substâncias. Elas podem abusar de analgésicos também. Mas não vamos confundir... Não vamos taxar eles de abusadores. De abusadores, se eles estão apenas tomando frequentemente e apenas porque não têm orientação e não foram tratados adequadamente e a gente não achou um bom preventivo para elas. É muito fácil você jogar de volta. A culpa é sua, você está abusando de analgésico.
para de tomar analgésico, que esse é o seu problema. Quando a propaganda Quando o acesso analgésico é muito fácil. E aí é né? interessante que existem evidências já, né? A maioria dos tratamentos, os monoclonais, por exemplo, funcionam com, sem ou apesar do uso frequente, excessivo ou abusivo de analgésico. Isso é bom. Então não existe mais espaço para aquele negócio. Para o analgésico e não faz nenhum preventivo. Não. Você vai ter que orientar o uso frequente de analgésico e transformar aquilo numa terapia racional. Então o que você vai fazer? Não, você está tomando anti-inflamatório, vai furar seu estômago. Vamos mudar. Você está tomando esse outro aqui, não dá. Mas largar a pessoa e não dar algum plano de manejo agudo também é demais. Né? Não é só tira o analgésico e a culpa é sua. Né? Então, e aí quando a pessoa tem o perfil de abuso de substâncias, já tropeçou com outras substâncias, realmente aí isso precisa ser abordado, né, com mais precisão e não é, na verdade, não é o mais frequente. Vamos dizer que de todas as pessoas que usam frequentemente analgésicos, na minha experiência, é 5% assim que também tem o diagnóstico de abuso de substâncias, que tem critérios bem estabelecidos para se definir. Tá. A pessoa precisa realmente abusar, ela precisa... E aí tem uma outra coisa que é o mau uso. Né? Então, uma coisa é abuso, outra coisa é o mau uso. O mau uso pode ser por falta de orientação, simplesmente, né? Pode ser um uso inadvertido, ou você, por exemplo, falaram que era para tomar 2, aí você vai lá e toma 8. Né? Você ouviu da vizinha e pegou o remédio dela e está usando. É uma prescrição sem orientação médica, entendeu? Então isso é uso inadequado, entendeu? Então, no final, voltando àquela história, precisa ter um diagnóstico correto, precisa ter um plano de manejo que envolva a prevenção e a racionalização do tratamento agudo, para cortar o mais rápido possível. Eu acho que, na maioria dos casos, cefaleia associada a excesso de medicamentos, nós não podemos caracterizar as pessoas como abusadoras, né? de medicação. Estigmatizar, né? Isso, estigmatizar. A maioria das pessoas simplesmente quer melhorar da dor. E como, infelizmente, não são orientados por conta própria, pelo acesso fácil a medicamentos, simplesmente eles vão para a farmácia, compram analgésicos, anti-inflamatórios, que vendem de modo muito livre, sem prescrição, e simplesmente eles tomam na tentativa de melhorar da dor. São acessíveis, né? Isso, não são caros. E é uma briga muito cruel. A gente está competindo com o horário nobre de muitas e muitas propagandas de analgésico, Com dizendo... o melhor espaço da farmácia, etc. E cheio de bonitão lá falando na propaganda, tome isso, tome aquilo. Não, normalmente aquela mulher, né? Com dor, isso aqui melhorou minha vida e tal, e analgésico. E aí passa essa falsa percepção de que a resolução da enxaqueca é com o analgésico. Não. Sendo que o tratamento que nós comentamos até agora, que a abordagem do paciente com cefaleia, nós valorizamos muito o tratamento do ser psíquico da pessoa, o tratamento da pessoa como um ser psíquico, além do ser orgânico. Então, nós médicos devemos lidar com a pessoa em termos de ser espiritual, ser psicológico, além de ser orgânico. Com isso, a personalização é muito importante e a participação do paciente se torna mais importante ainda. O paciente entender o que está acontecendo com ele e o médico ajudando o paciente a se entender. Por isso que, nesse processo, o autoconhecimento se torna extremamente importante na relação médico-paciente. O médico
assim como os outros profissionais de saúde que ajudam o médico a trabalhar com pacientes com cefaleia, né? O fisioterapeuta, o fisiatra, né? O dentista, né? O bucomaxilo, ou seja, os outros profissionais da área de saúde trabalhando junto com o médico, né? O médico vai ajudar o psicólogo, né? O psiquiatra, que é médico. Nós vamos ajudar o paciente a se autoconhecer, a saber quais são as preocupações, quais são por que o paciente está preocupado com um determinado assunto, por que o paciente está se dedicando tanto ao trabalho, por que não tem 5 minutos para fazer exercício físico. Então, nós, como médico, nós conscientizamos o paciente, nós facilitamos o autoconhecimento do paciente, além do paciente procurar quais são os gatilhos para a dor, que nós sabemos que não é somente por causa de chocolate. Geralmente o gatilho é multifatorial, são inúmeros gatilhos. Né? Isso. Mas, claro, alimentação são fatores que nós não podemos desprezar, e nós podemos ensinar o paciente a prestar atenção e, junto com o paciente, nós podemos planejar o tratamento. Mas o tratamento, a participação do paciente é muito importante. Sempre levando em consideração ser espiritual e psicológico, sempre. Quer ver uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes? Pergunto assim, você está na sua agenda? Verdade. E é muito frequente você diagnosticar, né, e a pessoa entender que ela não está na agenda dela. E estar na sua própria agenda não é trabalhar, não é fazer as coisas que você faz para todo mundo, menos para você. E aí, muitas vezes a gente vê, você não está fazendo nada para você. E aí tem esse esforço da pessoa entender e a gente reforçar que primeiro ela tem que se priorizar. Ela tem que vir em primeiro lugar e depois todo o resto que ela faz. Senão o sentido se perde de tudo. Eu acho que nós três, nós somos mais ou menos da mesma geração. Será que quando a gente estudou... Eu sou bem mais novo, pô. É verdade. Eu estou fazendo 42. É que eu ponho aquela tinta aí Nemaru, sabe? Aquele cajuzão. É bonito. Você acha que a gente é muito da época da medicina do remédio? E isso está mudando? Ou sempre foi assim, a gente não percebeu? Você acha que está havendo alguma mudança na concepção da medicina, enxergar mais o ser humano? Eu acho que sim, eu acho que estamos longe do ideal, mas eu acho que sim, eu acho que, por exemplo, quando se falava em terapia, psicoterapia, eu nem me interessava, para ser bem sincero. Não, hoje, sabe, é um negócio que resolve, né? Exercício físico, a gente não tinha nem evidência, né? Era meio que o senso comum e tudo, mas hoje prescrições, né? Os 180 minutos, os 7.000 passos, né? Quer dizer, eu acho que a medicina evoluiu para isso, mas ainda tem uma força muito grande da medicina baseada no procedimento ou no medicamento, né? Nada contra, porque é a indústria farmacêutica que traz o investimento e traz o benefício das novas drogas. Mas existe uma perversão no sistema, de novo, voltando, né, para aquela ideia de que ela não é voltada para o paciente, né, que é todo remédio que chega na farmácia é porque ele passou por um crivo de um negócio, de um business, entendeu? Então, por exemplo... Isso tem que dar retorno. Tem que dar retorno. O NIH, nosso CNPq lá nos Estados Unidos, investe 30 bilhões de dólares por ano em pesquisa em saúde. Quanto investe a indústria farmacêutica nos Estados Unidos por ano? 60 bi. Opa! Então vamos respeitar, sabe? Existe realmente um sistema meio complicado aqui, mas existe um investimento grande, né? A indústria também investe o mesmo tanto ou mais em marketing. Então existe um investimento de marketing, faz parte do negócio. Mas para mim o pior número é o seguinte: o orçamento de guerra americano, o orçamento de defesa é de 700 bi.
30 para a saúde e 700 para a guerra. Enquanto o ser humano tiver nessa desproporção, aí não vai dar certo. vai ser difícil a gente avançar muito. Mas, de qualquer forma, as coisas estão evoluindo. Quem que podia imaginar que hoje espiritualidade é um tema da medicina? Exatamente. Verdade. Todas as escolas americanas têm no currículo médico religiosidade, espiritualidade e saúde. Né? No Brasil também é um tema que está avançando. Não sei se o professor falasse isso para mim na época da faculdade, eu acho que eu ia dar muita importância. Eu acho que a gente era meio grudadão no remédio, né? Não, eu acho, não sei, eu acho que assim, a gente é fascinado por tecnologia, né? A gente é fascinado por resoluções rápidas. Então, tudo que vier que é novo, o médico vai, é aquele chamado early adopter, né? Ele vai atrás e tudo, né? Mas todos somos seres humanos também e a gente também tem as nossas procuras, né? Quer dizer, a gente precisa fazer o nosso exercício, a gente precisa se cuidar. E eu acho que se vem um professor e fala isso também, e você escuta também de outros professores falando a mesma coisa, hoje a Sociedade de Cardiologia tem um comitê de espiritualidade, a Sociedade de Dor tem um comitê de espiritualidade. A Sociedade de Psiquiatria tem um comitê de espiritualidade muito forte. Tem guidelines até na psiquiatria, né? Oncologia também. Então, eu acho que está avançando. Eu ouvi dizer na Sociedade de Pediatria também, né? Então, essa é uma coisa que era inimaginável há anos atrás. Né? Nós médicos, quando nós éramos muito novos, é natural que o jovem fique fascinado pelos avanços da indústria farmacêutica e pelos avanços da tecnologia médica. Então, é natural que o jovem fique extremamente fascinado com isso. À medida que nós amadurecemos como médico e já atingimos meio século de idade para mais, nós passamos a valorizar também a espiritualidade. Então, é natural que, da nossa faixa etária, de 50 ou mais, nós passamos a valorizar bastante a parte de espiritualidade, porque nós começamos a enxergar o nosso paciente como predominantemente ser psíquico e espiritual e não somente uma máquina orgânica. Como um ser, né? Isso. Só para a última pergunta, ouvi falar em vacina para enxaqueca. Você pode falar alguma coisa? Não é bem vacina, são esses anticorpos monoclonais, essas injeções subcutâneas. Tem o galcanezumab, o fremanezumab, são os dois que tem no Brasil. Extremamente efetivos, realmente algo para a gente... Pena que não tem acesso, né? Mas é um trabalho em construção, teremos. Mas acima de tudo que você falou, a dor é um sistema de alarme, sobrecargas e descargas, reduzir a sobrecarga. Entra na própria agenda. Exatamente. Viva bem. É o primeiro P da medicina dos 5 Ps, que é a mas prevenção. Viva é com V, meu. Não, prevenção. Viver bem, prevenção. Prevenção, você falou da prevenção, você falou da participação, você falou da personalização. E os outros? Os outros é a predição, né? Chegar antes. Sim. E o último é precisão, a medicina de precisão. Entender a doença como ela é. E não esquecer do exercício físico. O exercício físico é um grande modulador das vias de dor. Quando nós fazemos exercício físico, nós estimulamos o nosso sistema supressor de dor e, portanto, nós controlamos a atividade das nossas vias de dor no sistema nervoso. Então, o exercício físico, claro, cada pessoa tem o que tolera de exercício físico. Nós temos que nos respeitar em relação a isso. Não realizar exercício físico de modo muito, muito forçado, a ponto do corpo não aguentar e piorar. Não somos atletas de alta performance. Perfeito, perfeito. Agora, exercício físico, sem dúvida nenhuma, de modo moderado,
né, faz muito bem para a saúde, Sim. inclusive para as dores de cabeça. Mário, Vai para o cortes, hein?